Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. A vontade de Deus se cumpre na vida de quem crê. A fé enche o nosso coração da certeza de que a vontade de Deus, ela vai se cumprir em nossas vidas. Ela é a força que precisamos para vencer os dias maus, aproveitar os tempos bons e desfrutar de milagres diários. No entanto, para experimentar o poder de Deus não basta somente crer. Precisamos fazer algo com essa fé. O nosso coração, ele é o solo onde a palavra de Deus cresce e produz a certeza que conduz a nossa vida à transformação e às situações que enfrentamos. Ele é o primeiro a enxergar as circunstâncias usando as lentes do reino dos céus. A fé que move o coração de Deus não fica escondida nele. Ela é declarada com nossos lábios e ela cria uma realidade diferente através da nossa obediência à direção do Espírito Santo. O que falamos e fazemos revela do que está cheio o nosso coração. O que tem preenchido o seu coração? A fé ou a incredulidade? Em Hebreus 11:1 vai nos dizer que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza de que Deus vai cumprir o que prometeu. Ele cria uma realidade sobrenatural diante dos impossíveis e nos fortalece para vencer todos os desafios. Por outro lado, a incredulidade, ela coloca em dúvida a fidelidade, o poder e a vontade de Deus para as nossas vidas. Enquanto a fé, ela deixa marca em nossas vidas de alegria, de paz, de ânimo, a incredulidade nos abate, nos entristece, nos desanima e nos faz questionar o amor de Deus. Se a fé libera o poder de Deus, a incredulidade, ela bloqueia esta ação. Nós podemos escolher o que vai dominar o nosso coração. Você tem esse livre-arbítrio. A vontade de Deus para o homem está registrado na Bíblia. Ele é o testamento que ele nos deixou para nós. No entanto, o ser humano tem o poder de escolher se vai experimentar o desejo de Deus em sua vida ou não. Nessa hora, a fé, ela entra em cena. Em 2 Coríntios 4, 16, 17 está escrito: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Quando ouvimos a palavra de Deus, a fé chega ao nosso coração. Essa situação nos coloca diante de uma decisão para escolher e depositar a nossa fé em Deus. A fé é a certeza de que Deus cumpre o que Ele diz. Ela é a moeda do céu e nos faz enxergar as situações pelas lentes de Deus, não com os olhos naturais. Nós temos 3 características de uma fé que experimenta o poder de Deus. Em Marcos 2:5 está escrito: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O texto de Marcos 2, ele conta a história de um grupo de amigos que levou um paralítico até Jesus. Chegando à casa onde o mestre estava, eles perceberam que não conseguiam passar pela porta por causa da multidão. Então, encontraram uma solução inusitada, mas o que acabou em um grande milagre. Desceram o paralítico pelo telhado. Essa história nos lembra de uma característica da fé que muitas das vezes nós ignoramos. Ela é invisível, contudo, diferente de uma flor ou de uma nuvem. Aquilo em que cremos é percebido pelo que nos cercam através do que falamos e do que fazemos. A fé é a certeza de que Deus é fiel. Antes de nos conduzir ao milagre, ele passa por 3 momentos. O primeiro
A fé nasce no coração. A parábola do semeador, que está em Mateus 13, compara o nosso coração ao solo no qual a palavra de Deus, a semente, é plantada. Nela, Jesus explica que existe 4 tipos de solo, mas também mostra que apenas um gerou boa colheita a 100, 60 a 30 por um. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela precisa encontrar espaço para crescer. Por isso, nós precisamos cuidar do solo e assim permitir que ela cumpra a vontade de Deus em nossas vidas. Nós cuidamos do nosso coração quando o alimentamos com a palavra de Deus, que é limpa e ela é descontaminada. Em Mateus 12, 34 está escrito: a boca fala do que está cheio o coração. Quando a palavra de Deus gera fé no nosso coração, ela é quase impossível guardá-la apenas para nós. Além disso, diante das situações levantadas pelo inferno, precisamos nos posicionar e declarar aquilo no que o nosso homem interior acredita. Verbalizar o que preenche o nosso coração libera o poder de Deus para agir em nosso favor e nos faz desfrutar de milagres. A sua fé precisa ser intencional e isso envolve as palavras que saem dos seus lábios. 3. A fé comanda as nossas decisões e atitudes. Em Mateus 9, 28 e 29 está escrito: entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Um detalhe que chama a atenção na história da cura da mulher do fluxo de sangue é a sua crença, é a sua fé. Ela acreditava que se ela apenas tocasse no manto de Jesus, ela seria curada, e a atitude dela teve como base a sua fé e as suas palavras. Ela teve a fé e ela profetizou aquilo. Um coração firmado na palavra de Deus, ela enche os nossos lábios de cânticos de alegria e certeza antes mesmo da vitória chegar. Ele nos impulsiona a agir com base na certeza de que Deus é fiel para cumprir cada promessa que Ele fez na nossa vida. A fé, ela é a certeza de que o caráter de Deus não muda. A Bíblia, ela revela a vontade de Deus para cada área das nossas vidas. Ela nos ensina qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Romanos 12, 2 para nós. Contudo, não basta guardar o que cremos em nosso coração, precisamos colocar a nossa fé em ação. A fé que gera milagre tem como fundamento as promessas de Deus. Ela fortalece o nosso coração, ela enche os nossos lábios de certeza e ela transborda em nossos corações. Escolha viver pela fé a partir de hoje. Desfrute a cada dia a vontade de Deus em sua vida e invista naquilo que Deus falou para a sua vida. Porque em Hebreus 10, 38 está escrito: mas o meu justo viverá pela fé. Amém? Coloque a sua fé em prática dia após dia. Mesmo que humanamente você olhando esteja tudo ao contrário, porque quem te fez a promessa é fiel para cumpri-la. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração. Jesus está voltando. Não permita que o inimigo roube a sua coroa.